7 perguntas que você deve se fazer sobre o seu cutting. Esse tipo de perguntas eu faço para os alunos e, dependendo das respostas, nós consideramos novas estratégias. Então, vamos lá, já clica no gostei, se inscreva no canal, tudo de graça para a nossa pergunta número 7. Que é uma pergunta muito triste, que chega até a ofender aluno, né? Mas, obviamente, com um jeitinho a gente explica direitinho, que é: eu quero fazer um cut porque eu quero definir. Será que você tem massa muscular para definir? Eu sei, é uma pergunta, né, que parte os corações. O pessoal acredita que definição é só não ter nada para esconder. Mas, pensa só que eu tenho uma capa em cima de um carro. E eu não sei que carro que é, porque tem uma forma meio, né, mas é a Ferrari. Aí eu tiro a capa, aí eu olho, é um Fusca. Você entendeu? Nada contra o Fusca. Eu adoro o Fusca, de verdade. Eu quero ter um Fusca, mas tá um Fusquinha e você queria uma Ferrari. Por quê? Você tirou realmente a capa, mas você ainda não tem exatamente o que você quer para mostrar. Então você precisa ter mais massa muscular. Você precisa trabalhar hipertrofia muscular antes de iniciar o cut. Pergunta número 6. Então, Leandrão, legal. Fiz o bulk e agora eu vou entrar no cut. Pergunta: será que eu fiz essa transição correta? Pessoal, falei muito disso no meu curso de nutrição, tá? Essa transição, ela é muito importante. Olha só, você fez o bulk. O que acontece no bulk? Você aumenta teu peso. Você dá nutriente para o corpo, tudo vai funcionar melhor. Testosterona, tireoide, etc. Você treina mais pesado, você tem mais energia. Ou seja, matematicamente, você não consegue entender o que está acontecendo. Porque o que eu vejo o pessoal fazendo? Terminei a minha dieta comendo 4.000 calorias. Estou chutando uma besteira aqui, tá? 4.000 calorias. No cutting, eu calculei a minha taxa metabólica basal, meu gasto calórico diário, e assumido ali deu 3.000. O que eu faço? Eu reduzo 500 calorias. Não é mais ou menos o que a gente já combinou. Antes, você já ensinou como é que monta cut? Pô, passo a passo, com a tabela de dieta que eu uso, né? Comigo, todo mundo. Então, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Joguei 2.500, comecei legal. Então, só que com 4.000 calorias, como é que tava? Nas últimas 2 semanas eu tava estagnado. Ou seja, o teu gasto tava de 4.000. Porque se você tá de 4 e não tá ganhando, é porque 4 é o que você tá gastando. Então você não vai ir de 2,5. De 4, você vai passar para mais ou menos 3,5, 3.000. Vamos observar. Então entende que nessa transição, normalmente você não precisa fazer conta. A conta já está feita. E uma conta muito melhor, que é a conta metabólica real. Então, pô, Leandrão, vim no bulk de 4, beleza. E estava estagnado o peso? Tava. Joga 3,5, vê o que acontece numa semana. O peso caiu meio quilo. Não, pode ser um pouquinho mais. Tira mais 500 calorias, joga 3.000. Então, vai na boa. Se errar na virada de chave, você entra com a caloria muito baixa, começa a perder massa muscular, e aí a única coisa que você vai definir é a sua derrota. Ó, filosófico. Número 5. A minha disposição caiu demais? Olha que pergunta legal, pessoal. A sua disposição no cut, ela vai cair. Fica tranquilo. Eu nem sei se você vai emagrecer, mas se você ficar em hipocaloria, você vai ficar com menos disposição. Você vai treinar menos pesado. Só que, será que ela caiu demais? Porque eu já vi cuttings em que a pessoa não consegue, sair da cama, tá se arrastando, não consegue vir gravar vídeos. Não estou falando de mim. Aí você fala, pô, levei muito no limite. Então, se a sua disposição caiu demais, você pode apelar para uma cafeína, um termogênico. Legal, show de bola. Você pode concentrar todo o seu carboidrato próximo da hora do treino? Talvez. Muitas pessoas dizem o seguinte: sim, porque você vai render mais no treino. Só que isso é uma análise, sabe, igual o cara que conserta computador trocando peça? Aí o cara fala assim, qualquer coisa é trocar placa-mãe. Tinha um cara que eu conhecia que era qualquer coisa era trocar placa-mãe. Falava lá, não, mas olha, o monitor não funciona, troca a placa-mãe. Você fala, não, peraí. Então, esse tipo de pessoa não entende o contexto. Vamos dizer que eu estou trabalhando com um aluno que é pedreiro. Meu amigo, se eu jogar todo o carbo do pré-treino, a casa que ele vai construir não vai sair nunca. Porque ele não tem energia para viver. E toda a energia que ele tem para viver, que ele pode consumir naquele momento, ele joga no pré-treino.
Aí o treino rende bem, o resto do dia deu Walking Dead. Então, vamos conversar, vamos entender o contexto. O cara não é atleta. No caso do atleta é verdade, mas se ele não é atleta, então a gente tem outras considerações. Mas vamos adiante que tem mais coisa para abordar aqui. Número 4, eu estou passando muita fome. Se você estiver passando muita fome, coloca alimentos que têm menor índice glicêmico e menor carga glicêmica. Por exemplo, no cut, é mais vantagem usar feijão preto ou é mais vantagem usar banana? Melhor o feijão. Então opta por carboidratos que vão te dar mais saciedade. Leandrão, já fez vídeo sobre isso? Já. Melhores fontes de carbo para cut, melhores fontes de gordura, etc. Dá uma procurada aqui. Número 3. O déficit calórico está muito grande, que foi aquilo que a gente conversou lá atrás. Se você joga a caloria muito lá embaixo, você perde massa muscular, você vai ter muita fome, baixa disposição, ou seja, o teu resultado não vai ser legal, você não vai definir assim. Você vai até perder peso na balança. E aí que mora o equívoco. Porque ver o peso cair na balança, principalmente para gordo, e eu não estou falando de forma ofensiva não, tá? Ex-obeso, mais de 40% de gordura corporal, a gente sabe, a gente quer ver cair na balança. Só que não é assim que faz. Às vezes o papel do professor é falar, olha, o resultado tá bom. Não, mas eu estou perdendo 1 quilo, porque eu não queria perder 2. 2 é pior. Confia no meu trabalho? Sim ou não? Às vezes tem que dar uma intimada. Você confia em mim, sim ou não, cara? O que a gente está fazendo aqui? O cara fala, não, pelo amor de Deus. Aí o negócio acontece, porque você tranquiliza o psicológico. Então você tem que se reconfigurar aqui. Troca a placa-mãe daqui. E aí vamos para o nosso número 2. Eu estou seguindo tudo certo? Mas, pô, Leandro, tá de brincadeira que você fez pro número 2. Isso é ridículo, velho. Olha só, eu posso ser ridículo, mas se eu deixei aqui no número 2 e faz mais de 10 anos que eu estou aqui nessa área, não é à toa. Me dá uma chance. Olha, o que eu vejo as pessoas fazendo? Leandrão, meu metabolismo estagnou, não estou mais respondendo. Não. Às vezes a pessoa não está seguindo. Começa a ficar viciado assim, ó. Não, isso aqui eu já sei. Isso aqui é 100 gramas aqui. A olho. Sou cara calibrado aqui. Ciclope, já analisa, já... Então, aí tem 130. Aí ele erra aqui, erra ali, erra aqui, erra ali. Acabou com o déficit. Outra coisa. Minha mãe deixou 3 dedinhos de Coca-Cola. Isso aqui não é nada. Tome. Se realmente, se fosse só isso, uma vez na semana. Agora, uma balinha aqui, minha irmãzinha deu uma balinha de canela, aquela que entala que o cara morre na hora, vou chupar ela. Aí eu preciso fazer a comida em casa, meu maridão lá, tô cozinhando, deixa eu experimentar, tome. Daqui a pouco, galera, acabou o déficit calórico, a pessoa não responde mais. E é incrível, eu vou repetir, é incrível como isso acontece. As pessoas se sabotam. E na hora que você vai perguntar, e aí, tá fazendo? Não, tô fazendo 100%. Você fala, não tá, porque eu não erro. Humildade pura, né? Não, mas é que não tá errado aqui. Tem alguma, vamos investigar. Então as pessoas começam a se sabotar. Caso você não esteja tendo resultados, para pensar, alguma dessas coisinhas, sabe? Vou temperar só com azeite aqui a salada, não vai dar nada. Vai, sabe, milimetricamente. Pesa tudo, não usa óleo em nada que não esteja programado, claro, e faz xiita. Aí você vai fazer o questionamento número 1. Será que a resposta está boa? Porque o que acontece? Quando você começa uma dieta, você está aqui gastando isso e comendo isso. Aí você vai diminuir a comida, certo? Então eu estava gastando 2.000 e comendo 2.000. Aí eu baixo para 1.500 para ter resultado. O nosso corpo vai jogar para baixo. E por que isso acontece? Quando você entra em déficit calórico, a sua testosterona cai. Pode tirar exame, tá? Não confio em você, Leandrão. Eu também às vezes não confio em mim. Mas tira exame. Tira no começo e tira no final do cut. Você vai ver que a tireoide ela baixa. Você consegue treinar com a mesma carga? Não, Leandrão. Eu baixei a carga, senão vamos machucar. Eu já entendi que eu tenho que treinar até a falha. Esse é meu garoto. Não preciso meter carga, eu preciso treinar até a falha. Para isso eu preciso de carga, mas é a carga máxima que eu aguento naquele momento, naquela situação. Isso diminuiu, ou seja, você está treinando, gastando menos energia, não é? Você não está menor? Pô, Leandrão, que ofensa. Não, eu digo, diminuiu, né? O peso. Se diminuiu o peso, você diminui gasto. Ou seja, os 1.500 vira, que era déficit, vira estabilidade. Na estabilidade você não perde peso. Então você precisa fazer uma readequação energética. Você vai lá e baixa mais 200, 300 calorias. Aí você diz, tudo bem, vou fazendo isso. Porém, chega um momento que a caloria está tão baixa
que quando eu fizer essas perguntas, como é que está a minha disposição? Ridícula. Como é que está a minha fome? Tenho vontade de comer uma Brasília na rua. O déficit calórico está muito exagerado? Pô, o ponto inicial está. E a resposta, como é que está? Não está legal. Neste caso, o que a gente vai fazer? Existem 3 estratégias que nós vamos utilizar para resolver esse problema. E você vê que eu crio o gatilho de curiosidade e agora você é obrigado a ver, porque fica tranquilo que esse momento vai chegar, tá? Então, é bom aprender antes. Então já clica aqui. É sério, pessoal. Tô falando assim, mas é verdade, tá? Isso pode acontecer. Existem 3 maneiras da gente resolver esse cenário sem prejudicar os resultados, tá? Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.